gosto de não vencer desafios e, entretanto, continuei nessa. Isso foi o meu princípio, foi quase a minha energia de ativação e a partir daí entrei em andamento normal. Percebi que isso fazia parte do meu rumo de vida. Então, depois acabou a sua vida académica e depois o que é que aconteceu? Depois eu acabei, na sequência de ter entrado nesse núcleo de jovens investigadores, aconteceu também uma coisa que eu não tinha noção, e se calhar que agora era tão relevante assim. As pessoas têm a ideia de ser alunos Erasmus é uma coisa importante. Eu acho que este microfone está a fazer tudo. Estão a desligar o microfone? Eu percebi que na altura não sabia que ser alunos Erasmus era tão importante. E esse meu professor, na altura, como achava que eu tinha gosto pela investigação, veio perguntar se eu queria mesmo fazer um doutoramento e achava que em termos de currículo, que era melhor que eu fizesse um estágio no estrangeiro e, portanto, poderia fazer um estágio Erasmus na altura. Com esta brincadeira, fui a primeira aluna de Erasmus da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto e lá fui eu numa aventura única, sem telemóvel, a chorar pelas esquinas no primeiro dia porque me sentia completamente desorientada, a feira no primeiro dia fora de casa, e fui parar a Cork, na Irlanda, na República da Irlanda, uma cidade maravilhosa, com gente maravilhosa, meia próxima do português. Quando se pergunta
empresarial e no contexto clínico, porque podem permitir monitorizar esses biomarcadores junto do médico. A minha ideia não é que isso vá para casa, mas o futuro vai ser que isso vai para casa à beira de cada um. Mas a minha ideia, o meu objetivo com estes projetos era que estes dispositivos ficassem à disposição do clínico, onde as pessoas vão à consulta e depois, em vez de dizerem assim, olha, vou fazer um raio-x à mama porque acho que tenho um cancro de mama, alguém faz o teste e diz, pois isso não é possível, portanto não vale a pena estar a fazer um raio-x de mama. E, portanto, a pessoa tem logo a capacidade de decisão no momento com um dispositivo que não pode ser demasiado caro. No contexto de todos os dispositivos que nós fazemos, ou que nós fizemos, há um que eu posso falar no passado e outro que vou falar no futuro. O que eu vou falar no passado é um que tem a ver com uma bolsa que eu ganhei há uns tempos, há uns anos, há quase 10 anos, foi em 2012, que foi uma bolsa. E as células fotovoltaicas. Tentar construir um sensor dentro de uma célula fotovoltaica. E foi uma ideia muito engraçada, depois surgiu porque é uma célula fotovoltaica muito simples, que é baseada até no princípio do funcionamento da respiração e da fotossíntese nas plantas, em concreto, e portanto, como tal, tornou-se um processo simples e apetecível. E no final nós conseguimos concretizar a ideia, demoramos 5 anos a concretizar a ideia, depois publicamos o trabalho e depois, claro que sabe bem, não andamos aqui este tempo todo, todos os dias, a conversar e a discutir sobre o assunto com uma equipa, estamos ali à luta para tentar perceber como é que aquilo funciona e depois chegar ao fim dos 5 anos e conseguir, dá gosto, nós conseguimos perceber que conseguimos ultrapassar esse desafio. Claro que estes desafios são para resilientes, não são para pessoas que desistam logo na primeira apanha, passado 6 meses começam logo com dores de cabeça e já não lhes apetece porque não conseguem ultrapassar o obstáculo. Isto tem que ser mesmo para quem entende que as dificuldades são um caminho para se chegar a um destino e que as dificuldades são sempre ultrapassadas. Portanto, o objetivo tem que ser sempre esse. E nesse aspecto eu acho que para mim foi um ganho. Esse ganho especial foi também muito interessante porque na altura eu conduzia um grupo, eu tinha iniciado uma nova atividade dentro do ISEF na altura e tinha iniciado um grupo e tinha 0 euros de investigação para gerir o grupo. E, portanto, fizemos ciência com tudo que vocês possam imaginar, com seringas de insulina, com grafite, com araldites entre setores, partimos elétrodos, reciclamos elétrodos, fizemos ciência fomos o mais criativo possível. E conseguimos fazer ciência, não foi com 0 euros, foi com quase 0 euros, foi com muito pouco dinheiro. Posso-vos dizer que 5 alunos de doutoramento que recebem propinas de supostamente 2.750 euros por ano, portanto, é o supostamente, entre aspas, parte do que eles consomem. Com 5 alunos de doutoramento, eu gastei menos de 10.000 euros durante um ano inteiro e, portanto, foi assim muito... Foi chamado uma investigação de muito baixo custo. E, portanto, na altura foi um saborzinho apetecível ter depois não ter nada e ter tudo. Foi a sensação do... Eu não tinha nada, tinha 0 e de repente passei a ter 1 milhão. E de repente aquilo... Acho que foi um sucesso até exagerado, mais pessoas como eu ganharam aquela bolsa, mas aquela bolsa teve muito impacto no povo, porque o povo percebeu que havia ali cancro no meio, portanto aquilo dizia alguma coisa. Portanto foi uma bolsa assim muito badalada, até excessivamente badalada para a dimensão que eu acho que ela tinha, mas a verdade é que depois também me soube muito bem conseguir concretizar essa obra. A outra do futuro que eu vos vou falar é uma ideia muito engraçada que surgiu, tem a ver com um projeto de grande dimensão. Vocês não têm noção, mas nós temos projetos nacionais, temos projetos internacionais, temos bolsas nacionais, temos bolsas internacionais. Obviamente tudo que vem de fora tem mais dinheiro, porque lá fora vive-se com mais dinheiro do que aqui.
É evidente que aqui continua a valer a pena ficar para quem quiser ficar, quem quiser ir lá para fora também deve ir. Acho que nós devemos fazer aquilo que nos vai na alma, aquilo que nos faz mais felizes em cada momento. E esse projeto de futuro é um projeto europeu, portanto é um projeto de, no total, envolve 4,4 milhões de euros e envolve 5 parceiros. Quem está a gerir o projeto sou eu, somos 2 finlandeses, 2 equipas finlandesas, uma sueca e 2 equipas portuguesas. E o projeto é muito engraçado, porquê? Porque as células, eu acho que é um tema se calhar um pouco falado ainda nestas alturas, mas as células, nós somos parte de um corpo integrante, nós não somos uma cabeça, um estômago, um intestino, mas entretanto nós vamos ao gastroenterologista e depois se calhar vamos ao neurologista e vamos ao ortopedista e ao reumatologista e cada um está na sua secção estanque. Mas na verdade o corpo funciona como um todo e o corpo tem comunicação interna, nós não somos propriamente um conjunto de ossos, depois com o fígado e entretanto eles não têm ligação, têm muita e tudo interage com tudo. Dentro dessa ligação nós sabemos hoje que existem vários elementos que estabelecem uma comunicação entre células e esses elementos chamam-se vesículas extracelulares. São vesículas que são extracelulares porque elas são mandadas para fora da célula e são como se fossem e-mails de uma célula para outra. Por exemplo, uma célula da mama pode comunicar com uma célula do fígado através de uma vesícula, porque essa vesícula vai com uma portinha e sabe onde vai entrar, e sabe que vai entrar depois numa célula do fígado. E a informação que ela transporta é também relevante, ela transporta a informação. Portanto, são mesmo, quando eu digo que são e-mails entre células, são mesmo e-mails. Eles transportam, sabem o destinatário e sabem a informação que levam, e essa informação é uma informação que tem leitura biológica, não tem leitura, obviamente, num texto. Essas vesículas, quando transportam a informação, condicionam muita coisa. E eu já tinha no passado ouvido falar um bocadinho de vesículas extracelulares. Tínhamos tentado fazer um projeto para fazer anticorpos plásticos, que é uma das coisas que nós sabemos fazer, agora não vou explicar já o que é. Mas entretanto a coisa correu mal e o projeto não tinha sido financiado. E entretanto veio um finlandês falar comigo na sequência de um outro projeto onde eu estava envolvida e veio um finlandês falar comigo a pedir-me para fazer anticorpos plásticos para essas vesículas. E eu disse, olha, esquece lá isso porque isso não é importante, porque eu já tentei fazer um projeto assim e a coisa não correu bem, portanto a ideia tem que ter outra história qualquer. E entretanto, em paralelo, por isso as nossas dimensões de vida às vezes são tão importantes e nós nem percebemos nem damos a devida relevância. Em paralelo, eu tinha feito uma coisa na equipa de investigação que era completamente inovadora, que era, isto faz-me lembrar uma coisa engraçada, eu fui orfinista e cantava no coro clássico, e então, na altura, eu saí do Orfeu com uma mensagem, de ter um grupo de mulheres, só mulheres não, é impossível lidar com só mulheres. A verdade é que quis o destino que eu levasse com um grupo de investigação com só mulheres. E então, a dada altura, percebi, eu disse, não, isto temos que implementar aqui algumas medidas, porque temos que nos entender todos e darmos todos bem, e isso é muito importante. E então, contratei um serviço de uma senhora que prestava serviços de coaching e de meditação, porque entendia, a dada altura, que isso era de facto relevante. E não é que nós nos estivéssemos a dar mal, porque por feitio, como eu percebo que existe, de facto, a diversidade e a pluralidade, é importante, mas como por feitio as pessoas já percebem comigo a coisa tem que andar mais ou menos dentro de algumas regras, nós autoalinhávamos e eu acho que o grupo estava bem, mas eu entendi que de facto nós tínhamos que estar todos muito bem e então lá contratamos a senhora e durante um ano andamos todos a viver no céu. Fizemos atividades giríssimas do estilo andarem todos numa sala uns contra os outros e depois quando encontrares um abraça e sente que essa pessoa existe e que está lá e é uma pessoa como tu. Fizemos exercícios giríssimos e acho que foi tudo muito interessante para nós e acabávamos os exercícios depois com sessões de meditação e eu sempre fui muito curiosa sobre a meditação, que foi porque é que alguém que medita altera o seu corpo, como é que alguém que para e tenta congelar a mente, entre aspas, não é? Porque quem é especialista é que sabe exatamente o que é que acontece, eu não sei, porque é que alguém que para muda o corpo e isso era uma das coisas que me deixava muito intrigada, até que a dada altura eu leio como o senhor me tinha desafiado a fazer aquilo e eu queria encontrar um volume diferente porque aquele volume não me estava a agradar, fui ler um bocadinho sobre as vesículas extracelulares e a dada altura li uma coisa que me fez assim um blink, que foi as vesículas extracelulares atravessam a barreira hematoencefálica. A barreira hematoencefálica é a barreira que nós temos entre o cérebro e o corpo. Ora, se as vesículas passam, então o cérebro também pode andar a mandar e-mails para fora do cérebro. Então, na altura, o meu racional foi muito simples, foi se as vesículas passam a barreira hematoencefálica e se as vesículas transmitem mensagens entre as células, então isto não tem que ser só uma questão hormonal, porque o cortisol está aqui envolvido, mas pode ser uma questão de mensageiros e até agora ninguém conseguiu explicar porque é que a meditação faz bem à saúde, ninguém conseguiu explicar porque é que o stress faz mal à saúde e, portanto, isto podia ser uma porta
simples para resolver um dogma que anda aqui que ninguém consegue explicar. De forma que eu depois escrevi o projeto, foi revisto por várias pessoas. Os colaboradores aqui em Portugal são o IPO do Porto, porque tem pessoas que já tiveram cancro e que estão neste momento em follow-up da doença, da ex-doença, são chamados sobreviventes, nem são chamados pessoas curadas, são chamados sobreviventes. E, portanto, essas pessoas são sujeitas a processos meditativos controlados, seguem um esquema e um padrão e depois, entretanto, é escolhido sangue para saber que tipo de vesículas é que estão ali a circular. E, portanto, o projeto como um todo é muito interessante porque ele abre aqui uma possibilidade que se calhar nunca ninguém viu, que é, se com a meditação eu consigo traduzir mais saúde para o corpo, se eu souber quais são os mensageiros, o que é que transportam os mensageiros, eu ia dizer o cargo, que é o que se costuma chamar aquilo que vai lá dentro, se nós sabemos que mensagens é que estão transportadas aos mensageiros, que são micro-RNAs, que são sequências de ácidos nucleicos que estão lá, se nós os conseguimos identificar e conseguimos dizer, por exemplo, vamos imaginar, alguém que faz meditação, sistematicamente, teve o micro-RNA 147 alterado para valores muito positivos. Nós depois podemos fazer um rastreio a toda a gente e dizer, ok, tens um micro-RNA 147 muito baixo, vai fazer meditação antes que fiques doente. E, de facto, isto é um racional muito simplista, que não se pode dizer assim, ok, isto não é uma verdade absoluta, mas isto é uma possibilidade. E esta possibilidade altera aqui a forma como nós vemos a medicina hoje. É de uma profundidade, se nós conseguirmos lá chegar, que tem uma dimensão e impacto social que nós até hoje não conseguimos ainda perceber. Mas a ideia é só esta, é mesmo muito simples. E depois, entretanto, nós estamos a desenvolver, obviamente que eu não percebo nada de vesículas extracelulares, eu só leio, eu sou uma curiosa e leio, não é? E, portanto, o que é que nós estamos a fazer nisto tudo? Estamos a criar um dispositivo para monitorizar esses marcadores de transporte, para depois conseguirmos detectar o marcador de transporte e podemos fazer disto um dispositivo de acesso à população. Desde que se consiga estabelecer esse racional, essa relação causa e efeito. Se aquele micro-RNA está alterado, a pessoa está com doença, com saúde e deve fazer o processo de meditação. Este é um processo interessante porque nós, de facto, nós visualizamos por natureza e socialmente, nós estamos sempre a dissociar as várias peças do corpo. E, de facto, a peça que nós temos mais importante é, com certeza, a cabeça. É a peça, reparem, é a peça que nos leva a pensar. Reparem que nós podemos chegar ao limite de dizer, e eu digo isto várias vezes a brincar aos alunos, que vocês pensam o que comem. Porque o que vocês pensam são biomoléculas que estão lá a fazer comunicação e sinalização entre os neurónios. O metabolismo pode ser alterado na sequência disso, na sequência do que vocês comem. Se vocês comerem mais açúcar ou menos açúcar, altera-vos completamente o vosso processo metabólico. É triste dizer-se porque o açúcar é bom e toda a gente gosta. Mas é verdade que o açúcar a mais faz mal. Também ao cérebro. Portanto, há aqui racionais que são muito importantes depois e que são muito mais transversais do que só a ciência em si. Isto vai muito mais além do que construir um biosensor para alguma coisa. Ele tem que ter, eu acho que para a pessoa andar motivada tem que ter um propósito. E o propósito da investigação é sempre ter um ato útil para a sociedade, e por um raciocínio simples. O dinheiro que nos depositam em nós ele tem que ser devolvido de alguma forma. E essa devolução só pode ser feita em bens se nós conseguirmos criar alguma coisa útil. Se não criarmos nada útil, pronto, não serviu de nada. Muito giro este projeto que foge. O projeto foge completamente àquilo que é habitual, não é? Um projeto quase fora da caixa e é interessante. Então quer dizer que se conseguimos estabelecer uma tabela entre esses mRNAs e o que vai acontecer a nível sensorial, com a meditação conseguimos, se calhar, precaver muitas doenças? Não é? Porque um bocado estranho, não é? Uma pessoa pensa, vai meditar. E uma pessoa pensa muitas vezes que a meditação é assim uma coisa... Pessoas mais zenes, nesta perspectiva, faz um bocadinho à caixa aquilo que nós estamos habituados, sim? Sim, eu acho que foge completamente à caixa, ao percurso normal. E depois também, porque a meditação é ligada aqui a alguma espiritualidade também. Eu gostava de ver aqui a meditação como um treino mental. E, aliás, eu observo um bocadinho a meditação como algo de, se nós imaginarmos, o nosso cérebro é o único órgão que não descansa em absoluto nem quando vai dormir. E, portanto, se nós imaginarmos que o nosso cérebro, em meditação, pode estar num período de pausa, se calhar podemos pensar numa coisa tão simples como, se calhar ele consegue ter os seus sistemas em back-office a funcionar para tratar da saúde, que é uma coisa que nós não conseguimos tratar enquanto estamos a pensar se nós vamos chegar a tempo ao colégio,
se vamos chegar a horas, se vamos conseguir dar de comer, se vamos conseguir ir às compras, e nós estamos sempre a pensar em alguma necessidade. Dificilmente estamos a pensar numa necessidade nossa que seja essencial e vital, mas para vocês pensarem numa necessidade, o vosso corpo tem que existir, e a necessidade vital tem que estar lá primeiro, só que ela está no subconsciente, ainda bem, se nós já tínhamos todos morrido. Mas, na verdade, temos que controlar essa necessidade vital e não sabemos fazê-lo, mas o corpo sabe fazê-lo por nós, sempre o fez. Só que nós, com tanto desgaste mental e tanta ocupação neuronal, esquecemos que essa parte que lá está pode ser cuidada. E a meditação, eu acho que cria esse espaço. E eu acho que tem essa possibilidade. A possibilidade futura de podermos perceber se determinados micro-RNAs estão associados com saúde ou não, eu acho que é uma evidência. Nós estamos a trabalhar neste projeto desde abril de 2018. Nós tivemos o processo de revisão agora esta terça-feira e estivemos a falar com gente da Comissão Europeia e estivemos a perceber que o nosso projeto está a avançar muito bem na direção que nós queremos. E descobrimos agora, por coincidência, um artigo muito recente de gente japonesa que deve ter, ou ficou curiosa com isso, ou na coincidência de estar a trabalhar na mesma área, veio precisamente com isso, fazer meditação e descobrir que as vesículas de animais, acho que não são pessoas, que têm um micro-RNA alterado. Portanto, eu acho que isso é uma relação inequívoca. Porquê? Porque estes micro-RNAs começam a ser biomarcadores emergentes por serem os que são transportados nas células e que têm, nas vesículas, e que têm uma ação efetora. E, portanto, como tal, eles acabam por ser biomarcadores emergentes. E começa a haver muita gente a estudar sobre esses biomarcadores. Qualquer biomarcador que seja diferenciador é assim uma coisa muito importante e vamos conseguir muita informação. Seja com meditação contra o fenómeno qualquer. No nosso caso, a meditação, que eu acho muito importante, porque a mente tem que estar focada naquilo que se quer, com o objetivo daquilo que se quer, e essa resiliência vem exatamente dessa força mental. Eu acho. Eu fico muito agradecida, até vou partilhar. Há um tempo atrás a minha filha estava com muita tosse, fui a um pneumologista que me disse: a sua filha cura-se se fizer meditação. E eu, na altura, incrédula, ignorante, pensei: olha, venho aqui e mando-me fazer meditação. Mas se calhar é uma mais-valia porque já aprendemos uma coisa nova e fico muito grata por ter preenchido a minha caixinha da sabedoria. Mariana, queres colocar alguma questão? Não? Eu não sei se alguém na plateia quer colocar alguma questão, quer perguntar alguma coisa à doutora Goretti. Se calhar também surpreendidos, não? Sim, obrigada. Pronto, doutora Goretti, relativamente a nanomateriais, que isto foge um bocadinho para mim que sou leiga e que não sou da área, não quero falar um bocadinho que eu andei aqui a pesquisar, nanomateriais, nanotecnologia, como é que isto aqui entra nos trabalhos dos biosensores? Sou uma leiga no assunto. A única coisa que eu aprendi hoje é que é 10 elevado a menos 9, não é? Foi. Sim, a escala nano é uma escala mais próxima das moléculas, ainda não estamos na escala molecular. Mas se nós conseguimos manipular toda a escala nano, temos várias vantagens. Uma vantagem, por exemplo, é, imaginem um eletro esses que estão aí da diabetes, o sangue entra em contacto com uma superfície. Se nós pegássemos nessa superfície e a partíssemos em 1001 bocadinhos, tínhamos de ter, no final íamos ter uma área superficial maior, porque aquilo que era plano, em que entra em contacto com a amostra, se estiver partido, fica depois com uma área muito superficial muito superior. Isto ensina-se um bocadinho se pegarmos num cubo e dividirmos esse cubo em vários cubos e depois voltamos a dividir os cubos em vários cubos, no final, se formos medir a área superficial, ela é toda muito superior ao do cubo original. E o que acontece quando as amostras entram em contacto com os sensores é precisamente isso. Os sensores são uma entidade que seria 2D, seria uma entidade plana, mas na verdade, se nós adicionamos ali nanomateriais, aumentamos muito a área superficial daquele material. E às vezes isso dá ganhos de 10 vezes em termos de limite de detecção, ser capaz de detectar 10 vezes menos do que aquilo que era detectado antes. E dá ganhos também quando dopamos isto com nanomateriais com características elétricas. Também ganhamos não só em área superficial, mas também nas características elétricas do sistema, que passou a ser muito menos resistente. E, portanto, os nanomateriais estão na nossa vida porque se nós conseguirmos manipular, nós fazemos isto no laboratório, okay? Nós não fazemos isto em salas limpas, nem nada de especial, mas se nós conseguirmos manipular materiais que estão com uma área superficial muito reduzida, e conseguirmos manipulá-lo de uma forma controlada, nós vamos ter ganhos depois na nossa resposta.
E, portanto, os nanomateriais estão sempre na nossa existência. Esses sensores, por exemplo, normalmente são tinta de carbono, mas se eu pegar no carbono, por exemplo, há vários alótropos de carbono, vocês têm o grafeno, é muito conhecido, está nos vossos lápis. Vocês não conseguem extrair folhas de grafeno. O cientista que descobriu a extração de grafeno fez isso com fita cola. Começou a pegar na fita cola e a tirar, porque achava esquisito a grafite deslizar também e ser um material de carbono. E depois começou a tirar e quando foi ver, tinha folhas de grafeno. São folhas de carbono unimolecular, estão todas ligadas e têm a capacidade de deixar passar a corrente porque têm eletrões, é tudo eletrões conjugados naquele processo e, portanto, os eletrões encontram como se fosse uma autoestrada de passagem. Portanto, vão de um lado ao outro. Esses pequenos materiais têm características depois muito nobres, porque enquanto que na grafite eu não consigo ver porque elas são todas coladas e, portanto, o efeito perde-se. Se eu tiver essas folhas de grafeno, depois uma contacta com a outra numa pontinha, contacta com a outra, contacta com a outra. Eu tenho ali uma autoestrada enorme para os meus eletrões passarem, e estou a falar em redes elétricas, e se tiver a grafite toda compactada, isso não me serve, porque ela depois vai chegar a um ponto em que não passou para lado nenhum, e, portanto, os eletrões, a passagem dos eletrões ficou ali barrada. Portanto, os nanomateriais são quase o holy grail para se conseguir melhorar aquilo que são as características dos biosensores. Se nós não usássemos nanomateriais, os biosensores continuavam como estavam há 20 ou 30 anos e, portanto, não conseguíamos melhorar essa capacidade de detecção, que eu acho que é assim a parte mais essencial, é conseguir detectar cada vez menos e cada vez mais seletivamente. O que é que isto significa? Cada vez menos e cada vez mais certezas sobre aquilo que estamos a medir, porque quando nós, imaginem, se nós formos medir uma molécula de glucose no meio de outras 1000, é muito diferente estar a medir uma molécula de glucose no meio de 10.000 ou 100.000 ou 1 milhão. E é muito difícil depois o meu elétrode encontrar uma molécula de glucose que está ali no meio de tanta outra coisa. Portanto, cada vez mais, se nós detectarmos cada vez menos, temos que cada vez mais conseguir discriminar melhor o que estamos a detectar no meio de tanto mais coisas. E, portanto, tem estes dois desafios. Os nanomateriais são uma peça fundamental para alinhar essa caminhada, sem a qual acho que não tínhamos tido nenhum sucesso. Já agora lembrei-me de outra coisa. Estamos em situação de pandemia, o Covid anda por aqui. Como é que o Covid alterou a sua vida de investigadora? Acrescentou alguma coisa? Piorou? Provocou atrasos? Porque todo este novo contexto mudou a nossa realidade. Bem, o Covid levou-me a trabalhar em casa, porque eu tenho doença de Crohn, portanto fiquei em casa, foi com muita pena minha, porque eu estava ali empolvorosa a imaginar sensores de todas as formas imaginárias para se conseguir monitorizar. Como eu fiquei em casa, atrasei, mas tive gente a trabalhar no laboratório, obviamente. Mas a verdade é que nós agora conseguimos produzir uns sensores para monitorizar os anticorpos muito interessantes, que estão a funcionar bem, já foram testados em soros de pessoas positivas com anticorpos. Cada vez mais não temos pessoas negativas, não é? Que é preciso ter pessoas não vacinadas para termos pessoas com soro negativo. Mas os sensores foram testados e funcionam bem. É evidente que eu acho que vai ser preciso começar a monitorizar também anticorpos, porque falamos de muito tipo de monitorização, mas as pessoas, quando são vacinadas, têm níveis diferentes de anticorpos, porque o seu corpo não reage de uma forma diferente, igual a todos. Nós somos todos diferentes e, portanto, reagimos todos diferentes. Também o valor dos anticorpos pode ter um significado diferente para cada um de nós. Seja como for, monitorizar os anticorpos acho que faz sentido em termos de pandemia. E, portanto, era também importante conseguirmos fazer essa monitorização de uma forma que fosse mais rigorosa do que seja não tem ou não tem. Os dispositivos que existem aqui, os sensores de fluxo lateral, normalmente eles dizem tem ou não tem. Aqui não interessa muito, interessa saber, olha, está muito pouquinho e precisamos da terceira dose, pronto, precisamos da quarta, precisamos da quinta. E aí sim, eu acho que os sensores são de facto uma relevância nesse processo de controle da pandemia. Portanto, a pandemia trouxe aqui também mais uma necessidade que nós não sabíamos que tínhamos, mas que passamos a ter e que vamos continuar a ter, infelizmente, parece-me assim. Alguém quer colocar alguma questão? Não? Está tudo envergonhado? Laura? Só um bocadinho. Só um bocadinho. De que forma, especificamente, é que os biosensores detectam? Porque há pouco mencionou aquela questão
eletrões e isso. Eu estava-me a questionar de que forma é que, especificamente, os biossensores vão ser capazes de captar isso, e principalmente também com o cancro, que também já foi mencionado, que é uma doença conhecida por se conseguir camuflar tão bem no nosso corpo, de forma que nem ele mesmo se aperceba que tem. Bem, os sensores funcionam, depende da forma como funcionarem, como operarem, porque podem ter diferentes formas de medida. Podem ser eletroquímicos, ópticos, piezoelétricos, podem ter uma forma de transdução diferente. A pergunta que me está a fazer, eu acho que tem a ver com como é que algo interage com o sensor para conseguir depois dar uma medida que é relativa à quantidade que lá está. E isso tem a ver com aquilo que nós fazemos, que se chama anticorpos plásticos. Nós podemos usar outras formas. Há muita gente no mundo que usa outras formas. O nosso know-how core é preparar anticorpos plásticos. Então, o que é isso? Como vocês sabem, os anticorpos no corpo são preparados à medida do molde. Encontra uma coisa qualquer, reconhece e fica com o molde retido. E é essa a informação que está retida. O que nós fazemos é pegar no que nós queremos detectar e colocar numa estrutura e depois começamos a polimerizar à volta dela. Depois retiramos o que queremos detectar, mas isto é numa escala molecular, não é? Obviamente. Retiramos o que queremos detectar e ficam lá cavidades. Estas cavidades têm uma alta propensão de vir a ligar outra vez o que nós queríamos detectar porque estão por complementaridade espacial e muitas vezes também eletrostática, têm afinidade para receber essa molécula-alvo que tinha estado lá no início. Então os anticorpos plásticos são chamados assim porquê? Porque eles são moldes que são criados à semelhança daquilo que nós queremos detectar. E são moldes porque são estruturas poliméricas. Isto é como, por exemplo, eu ter gesso e meter lá a mão. E fiquei com a mão moldada, deixa endurecer o gesso. Imaginem que a mão já lá está e que o gesso vai crescer à volta da mão e depois tira a mão e fica lá com o molde da mão. Pronto, é assim que acontece nos sensores e é com isso que nós temos essa capacidade de detecção. Essa capacidade de captura. Depois, como é que nós detectamos? Aí já depende do sistema. Por exemplo, os sistemas elétricos que são iguais aos sistemas da diabetes, normalmente detectam cúmulo, de uma forma um bocadinho naiva. Nós podemos fazer isto de outra forma mais simples, mas como nós estamos a operar neste momento colocamos lá um padrão redox. O que é que isto significa? É um composto que tem características de oxidação e de redução standard, padrão. Eu sei como é que aquilo funciona. E quando ele altera a sua operação, significa que alterou alguma propriedade elétrica no sistema. Como o sistema em baixo tinha sido dimensionado para capturar a amostra, o composto que nós queríamos na amostra, então nós já sabemos que se essa alteração decorreu da ligação desse composto ali à superfície do elétron. Está bem? Portanto, a captura do composto é feita por contacto da amostra com o anticorpo plástico, depois retiramos, lavamos a amostra e depois colocamos o padrão redox. Qualquer alteração que se observe é decorrente dessa ligação que existiu e que nós presumimos, obviamente, que tem que ser pelo composto que lá está. Esta presunção decorre de fazermos isto com soluções padrão, soluções conhecidas daquele composto que nós queremos medir e de sabermos que o elétrico tem um comportamento programado. Nós conseguimos dar mais quantidade, ela altera mais, damos menos quantidade, ela altera menos. Portanto, é mais ou menos controlado depois do ponto de vista standard. Do ponto de vista de biomoléculas que nós quiséssemos utilizar para monitorizar, uma coisa é o corpo não ser capaz de detectar as células do cancro. Não é a minha área de especialidade, mas de facto as células do cancro conseguem multiplicar-se porque têm características equivalentes que fazem com que o sistema imunológico não consiga atuar sobre elas e destruí-las e elas nunca entram em apoptose. Mas essas células normalmente expressam proteínas e algumas proteínas são comuns e acabam por ser, como são tantas células que estão a crescer tão rapidamente, elas acabam por ser libertadas na circulação. Por exemplo, há uma proteína que é o carcinoma embriónico antigênio, a abreviatura é o CEA. Eu já tenho idade para me monitorizarem o CEA, isto é que é verdade. E muitas vezes, quando vou ao médico, eu ponho lá CEA, e eu que sei o que é, pronto, já percebi, estás a procurar algum biomarcador do cancro. E na verdade é isso, são proteínas extracelulares que depois acabam por se libertar na circulação e que depois alguém fez estudos metabólicos e associou essas alterações dos níveis dessas proteínas àquela doença. Está bem? E é assim que se consegue fazer a relação. A nossa parte é como é que nós vamos monitorizar essas proteínas. Mas nós estamos a aproveitar-nos do trabalho de alguém que já estudou e que diz assim, ok, esta proteína é relevante naquela condição. Então nós vamos e criamos um biosensor para aquela proteína.
Está bem? Eu respondi às Sim, perguntas. respondeu, obrigado. Nada. Mais alguém quer colocar uma questão? Não? Então, vou-lhe lançar um desafio. Eu vou-lhe fazer algumas perguntas e queria que me respondesse, que optasse por uma das minhas opções, ou pelas duas, está bem? Então, primeira coisa, o que é que a faz levantar de manhã? Na verdade, me faz levantar de manhã sempre o meu filho, que é o primeiro a atender. Tem sempre que ir para a escola. Mas a motivação, eu acho que eu vivo bem com objetivos difíceis. Eu acho que há várias pessoas, nós não somos todos iguais e ninguém é melhor do que outros por ser assim ou de uma forma ou de outra. Nós somos todos diferentes, ainda bem, senão andávamos todos aqui desentendidos. Mas eu durmo a pensar nos desafios, tento perceber onde é que eu vou arranjar a resposta, percebo as várias perspectivas, tenho muitas discussões depois com os alunos, discussões no bom sentido, estamos a falar de ciência, então, mas como é que nós vamos fazer assim? Mas, por exemplo, às vezes acontecem coisas assim extremamente dramáticas. Numa reunião, duas meninas estavam a trabalhar e uma delas mostrou-me os resultados que achou que eram maravilhosos. E eu depois olhei para ela e disse, olha, mas isto que tu tiveste não foi nada. Foi só o elétrodo que resolveu mudar de sentido. Às vezes os elétrons não são estáveis e mudaram o sinal. Coitadita, ela andou ali pobre a trabalhar durante 15 dias e estava a mostrar resultados toda feliz da vida. E quando começaram a fazer lá umas alterações, eu percebi logo bem, isto não é possível. Portanto, se foi possível funcionar assim é porque o elétron não estava mesmo a funcionar. E depois, às vezes são desafios mentais. Este é quase como se fosse um quebra-cabeças. Eu também gosto de quebra-cabeças. Acho que é um bocadinho isso. A minha vida é um bocadinho isso. Agora, para ser uma investigadora com o seu calibre, é preciso organização ou criatividade? Eu acho que é preciso as duas. Desculpem se isto não é tão simples quanto parecia. Paixão ou dedicação? As duas também. Porque senão, sem paixão, nós não nos levantamos de manhã. É mesmo preciso ter vontade de ultrapassar um obstáculo que nos é muito difícil. Porque isto não é um obstáculo, olha, vou pintar o carro e não é amanhã, daqui a 2 dias. Vou fazer qualquer coisa e eu vou dizer que vou fazer, eu escrevi que vou fazer, alguém me pagou para fazer isto, depois também ninguém me veio pedir dinheiro de volta. Mas eu não quero que ninguém diga, olha, ela disse que fazia e não fez. E depois, é evidente que isto é difícil, temos que trabalhar e temos que dormir muito poucas horas e pensar um bocadinho no assunto, se calhar meditar também, nunca tinha usado essa estratégia, para conseguirmos depois chegar a concretizar as ideias. Trabalho ou sorte? Eu acho que as duas também. Eu costumo dizer que a ciência é um ato de fé. E porquê que é um ato de fé? Às vezes as pessoas... Isto não tem nada a ver com espiritualidade, mas é um ato de fé. Porque quem é que me diz que eu olho para uma ideia e acredito que ela funciona? Eu digo aos alunos muitas vezes, desculpem se isto não funcionou, tem que funcionar. Porque eu sei que aquilo tem que funcionar. Mas é um ato de fé, porque na minha cabeça eu já idealizei aquilo e já percebi quais são as dificuldades e sei como é que se chega lá. Só que como não sou eu questão de terreno, às vezes há pequeninos pormenores que me ultrapassaram, que eu não consigo ver. Há obstáculos que surgiram e eu não dei conta. E de facto às vezes é preciso sorte, porque se alguém levasse por aquele caminho logo, escusado de estar a ultrapassar aqueles obstáculos todos e chegar lá muito mais depressa. Lebre ou caranguejo? Não sei, eu acho que aí prefiro estar parada. É assim. Eu acho que tudo o que se faz, tudo o que se conhece e tudo o que se sabe tem algum propósito. Ler sobre vesículas extracelares há muitos anos atrás, nem eu imaginaria que me ia trazer agora um projeto deste calibre, desta magnitude, desta responsabilidade e, entretanto, foi só uma leitura, foi só uma brincadeira. E, de facto, eu acho que estas coisas, tudo o que nós aprendemos vai-nos trazer alguma coisa para trás. Tudo o que nós aprendemos para trás vai-nos trazer alguma coisa para a frente. Nós não temos muita noção e, às vezes, há uma coisa que eu acho que é muito importante fazer-se. Tudo o que se faz deve-se fazer com brio. Nós devemos ter gosto no que estamos a fazer e devemos ter gosto em mostrar a alguém que ficou bem feito. Se vocês fizerem só por fazer, desculpem, mas não estão a gostar do que estão a fazer. A paixão morreu, procurem outra paixão, encontrem outro caminho. Há paixões por aí, mas esse não era o caminho. Temos que fazer com brio. E fazer com brio tem a ver com alimentar essa necessidade, às vezes, não andar muito depressa, mas também não andar para trás.
Se eu quiser fazer bem feito, também não posso demorar uma eternidade, porque há tempo a fazer, mas eu tenho que fazer bem feito no tempo que tenho e tenho que mexer e operar com as minhas capacidades para conseguir fazer aquilo bem feito. Portanto, eu acho que muitas vezes eu li coisas que achei que estava a perder tempo e às vezes não perdi, depois ganhei. Portanto, eu acho que tudo que se faz é depois aproveitado, de alguma forma. Li por aí que a doutora Goretti é considerada uma campeã nacional. É o Cristiano Ronaldo da investigação? Não. O Cristiano Ronaldo é muito melhor do que eu. Sim, no futebol. Eu tenho uma admiração enorme do Cristiano Ronaldo, porque acho que foi miúdo que foi lançado assim no ar, sem muita orientação. Naturalmente lá teve alguma orientação local, nós não saibamos, mas enquanto que os outros iam para os copos, ele punha pesos nas pernas e ia correr pelas avenidas para ganhar velocidade. Portanto, eu acho que é preciso ser uma pessoa muito focada e muito determinada para se conseguir chegar onde está e é evidente que eu tenho admiração por ele porque eu acho que ele é um ser humano que saiu maravilhoso. Aquela mãe deve estar muito orgulhosa do ser humano que ele é, pela generosidade que ele tem e pela simplicidade com que ele se lida com os outros. E se ele não é mais arrogante, olha, eu acho que muita gente na posição dele seria muito mais arrogante do que ele e eu acho que a posição que ele às vezes tem é uma posição de defesa. Eu, Ronaldo, aqui, não sei, acho que não. Acho que de onde eu cheguei até onde eu estou, acho que já ganhei muita coisa, é verdade. Já ganhei muito mais do que aquilo que eu pensava que ia ganhar. Também é uma coisa que é verdade, eu nunca dei um passo para ganhar nada. Eu dou um passo para trabalhar. E eu tento ensinar isso ao meu filho. Não sei se é importante para vocês, mas é uma das coisas que eu tento ensinar sempre. Não interessa a nota que tu tiras, interessa o trabalho que tu tiveste antes. E a única coisa que eu quero é que ele estude, porque ele é um estudante, eu já disse, tu és um estudante, o teu serviço é estudar. Eu trabalho, isso é comigo, o que eu faço é comigo, mas o trabalho dele é estudar. A nota que ele tem, eu não quero saber. Ele depois traz as notas e vem feliz contar as notas e eu só lhe pergunto, então, e gostaste da nota? Porque eu não quero saber das notas. Se ele trabalhar bem, é óbvio que ele vai ter um bom sucesso a seguir, porque a coisa vai correr bem. Porquê que eu quero fazer isto? Porque, de facto, na minha vida eu não dou um passo para ganhar, eu dou um passo para trabalhar sempre. E depois, eu candidato-me a um projeto, demora um mês até eu saber a resposta, arrumo aquilo num canto e já não quero saber. Porque aquilo já não faz parte da minha história. Pode vir voltar a fazer parte da minha história se eu ganhar e se me der dinheiro para pôr a ideia em prática. Mas, da mesma forma com que eu ganhei muitos projetos, também perdi muitos outros. E, na verdade, a minha missão é trabalhar para a ciência, e eu gosto. Para mim é uma roupagem, faz parte da minha alma e eu faço isso com muito gosto e com muita paixão, como sempre fiz durante estes anos todos. E, portanto, essa é a minha missão, trabalhar para a ciência, porque é isso que eu gosto de fazer. Depois de ganhar, olha, fico muito contente. Agora, por último, uma mensagem curta aqui para os nossos jovens. Olhem, sonhem que possam ser aquilo que quiserem, porque vocês podem realmente ser. Eu acho que o poder do sonho é um poder muito importante. A única coisa que eu acho que vocês não devem fazer é escolher aquilo que outros escolhem por vocês. Porque vocês, eu acho que toda a gente tem sempre em si a capacidade de ser brilhante. Eu não estou a dizer isto por favor, eu estou a dizer porque é mesmo, eu acredito nisto profundamente. E a única coisa que me entristece muitas vezes é ver alunos frustrados, chateados e irritados. Eles estão irritados com eles próprios, coitados. Não estão irritados com o mundo, porque as pessoas criaram expectativas de ser outras pessoas que não conseguiram ser. Mas percebam que se vocês não conseguiram ser, está em vocês também darem a volta para conseguirem ser, porque essa capacidade está dentro de toda a gente. Se vocês não são o que querem ser, devem mudar para o serem e serem felizes, porque há um caminho de felicidade para toda a gente. E os sonhos são para todos. Podemos estar aqui na presença de algum Presidente da República do futuro, nós não sabemos. Toda a gente pode ser alguém e ser aquilo que quiser, mas também podemos estar na presença de gente que vai ser dona ali de uma barbearia. Cada um pode fazer aquilo que quiser e encerrar em si, dentro de si, o seu sonho e cumpri-lo, porque é aí que vocês, esse bocadinho de felicidade humana, é aí que está. Porque vocês não pensam nisso, mas, porque não devem pensar, obviamente, mas a verdade é que vocês pensem bem, os vossos familiares, no leito de morte, o que é que as pessoas pensam nessa altura. Porque é isso que vocês vão ter que responder nessa altura. Se vocês de facto gostaram de viver, essa é que é a verdade. E o que é que vocês devem fazer? Todos os minutos contam, todas as horas contam, tudo o que vocês fazem conta para a vossa história de vida. E se vocês andarem a perder tempo a fazer coisas que não gostam, coisas para agradar a terceiros, coisas que genuinamente não vos vão fazer felizes, vocês nunca vão encontrar esse caminho de felicidade.
Também vos digo que isto não é para levar com ligeireza, depois de dizer, encontrei uma dificuldade, portanto não é por aqui, isto já não é o meu caminho, também não é nada disso. Temos que alinhar objetivos, sabermos o que queremos, sermos resilientes e percebermos se é esse o nosso objetivo da alma, é isso que nos mexe a alma e é isso que nos faz levantar todos os dias de manhã. Se for isso, estão no caminho certo, força. Se não estiverem, estão mais do que a tempo de mudar. Vocês daqui até morrerem têm tantos anos, quanto mais tarde vocês mudarem, pior. Mais tarde vão encontrar esse caminho, mais tarde vão ser felizes e mais tempo vão ser ranzinhas, que é aquilo que vocês não gostam que os outros sejam convosco. É verdade. Os velhinhos normalmente são ranzinhas porque se calhar tiveram momentos de vida menos felizes. Não pensem que eles, quando eram da vossa idade, que eram assim. Nós ficamos assim na sequência daquilo que a vida nos faz e da forma como nós reagimos perante a vida. Portanto, se vocês não quiserem ser aquilo que hoje veem nos outros, percebam que têm que seguir um caminho diferente. O vosso caminho. Aquilo que vos faz feliz, aquilo que é o vosso sonho, é aquilo que vocês devem seguir. Se vocês não tiverem sonhos em concreto, não se preocupem porque eles vêm. Só têm que se deixar andar na carruagem e fazer as coisas com brilho. Eu acho que esse brilho é fundamental. Uma palavra que não se usa muito, mas que eu aprecio muito. Quando vejo alguém a fazer as coisas com brilho, acho que aquilo vem da alma e acho que é uma coisa que vai levar. Dá-me gosto de ver pessoas assim, porque são pessoas que vão mais além. Sempre. Acho que é isso. Foi então o nosso primeiro Talk Ribas, espero que tenham gostado. Queria agradecer muito por ter inaugurado aqui as nossas sessões, as nossas conversas. Muito obrigada pela presença, pela partilha, aprendemos todos muito consigo. Foi um prazer passarmos aqui esta hora. Por nós, é tudo.